Olá, tudo bem? Eu me chamo Joelma e esse é o nosso canal Espaço Renovado. E como prometido, como nós prometemos de sempre voltar aqui para estar compartilhando uma palavra do Senhor com vocês, eis-nos aqui mais uma vez. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu creio que estão, assim como eu também estou. Sempre é motivo de muita alegria voltarmos aqui para estar compartilhando algo da parte do Senhor para vocês, meus queridos deste canal. Amém? E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar meditando com vocês agora está lá em 1 Coríntios 2, versículo de número 9, que diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Que palavra linda. Essa palavra é uma promessa. É uma promessa do nosso Deus para mim e para você, dizendo que os nossos olhos e os nossos ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas nós vemos na última parte desse versículo que diz assim: para aqueles que o amam. Essa promessa é principalmente para aqueles que amam a Deus. E uma pergunta nós fazemos: nós temos amado a Deus de verdade? Nós temos amado o Senhor de verdade? Nós temos demonstrado esse amor a Ele? Será que nós temos demonstrado esse amor ao nosso Deus? Esse amor retribuído de alguma forma, esse amor tão grande que Ele tem por nós? Porque o nosso Deus, Ele não só faz, como Ele quer fazer o extraordinário nas nossas vidas. Quantas vezes, ao ler, ao ouvir essa palavra, quantas pregações eu já ouvi, você também já assistiu, também já participou de cultos onde essa palavra poderosa foi ministrada. E em alguns momentos eu lembro que no comecinho da minha conversão eu imaginava que essa promessa era só quando eu estivesse lá na glória, lá no céu. Isso aí tudo a gente vai viver só lá no céu. Aí, na minha caminhada com Deus, eu descobri que não é bem assim. Não é só isso. Claro que lá no céu vai ser o máximo. Nós vamos viver o tempo todo na glória do Senhor, o tempo todo ali na presença de Deus. Vai ser algo assim inimaginável. Realmente lá, essa palavra vai se cumprir plenamente no céu. Só que uma coisa o Senhor nos ensina, que aqui na terra a gente ainda pode viver os milagres de Deus. E os nossos olhos podem contemplar e têm contemplado coisas extraordinárias que o nosso Deus tem feito, porque o nosso Deus trabalha o tempo todo. Agora mesmo Ele está trabalhando por nós. Ele está agindo por nós. Mas continua aquela pergunta: nós temos amado Ele como deveríamos amar? Temos buscado Ele como deveríamos buscar? É tempo ainda da gente refletir sobre isso e amar a Deus de verdade para viver o extraordinário dele, porque Ele tem o extraordinário para nos dar. Como diz nessa palavra, nem jamais penetrou em coração humano. Quantas vezes o nosso Deus nos surpreende? Quantas vezes Ele já me surpreendeu com coisas assim que eu pedia ao tempo. Às vezes eu estou aqui, faço uma oração aqui: Senhor, peço algo para Ele e na mesma hora Ele atende, Ele me mostra algo, Ele ali me revela. E às vezes também demora um pouco, mas o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, que o Senhor, Ele responde às nossas orações. Ele responde. E Ele quer que nós vivamos o extraordinário dEle. Ele tem extraordinário para fazer na minha vida e na tua vida. Nós ainda podemos ver o extraordinário de Deus na nossa vida. Nós temos que crer, mas nós temos que amá-lo. E uma das formas também de nós demonstrarmos esse amor, obedecendo a Ele, tendo comunhão com o seu corpo, tendo comunhão com a igreja de Cristo. Nós aprendemos que a igreja não é formada de uma pessoa apenas. Eu não posso dizer sozinha que eu sou igreja do Senhor, não. Eu sou uma parte da igreja. A igreja é um conjunto de pessoas. É o corpo de Cristo completo. A palavra de Deus nos ensina também que um membro fora do corpo, ele não tem valor nenhum. Nenhum valor um membro tem fora do corpo.
Mas se esse membro ele está ligado no corpo, aí sim. Um exemplo, se nós perdemos um membro do nosso corpo, seja ele qual for, esse membro não vai ter mais valor nenhum. Mas o nosso corpo vai continuar ativo. O nosso corpo vai continuar vivendo. É possível um corpo viver sem uma parte do membro. Não vai ser completa ali a ação, não vai ser completa uma vida plena, mas é possível. E uma das formas de nós demonstrarmos o nosso amor por Deus, para viver o extraordinário dele, é ter comunhão com o corpo de Cristo. E muitas vezes, diante das dificuldades de relacionamentos que nós temos uns com os outros, porque às vezes vem as dificuldades de relacionamento ali, de estar ali, cada um pensa de uma forma, e é normal isso acontecer, mas mesmo assim nós temos que vencer todas as barreiras, seja elas quais forem, para fazer a vontade de Deus, estar ligado no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, para que nós possamos viver esse extraordinário. Aí sim, essa palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem, para aqueles que o buscam, para aqueles que se negam a si mesmos, porque muitas vezes, meus queridos, nós precisamos negar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, para cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus não é fácil, não é brincadeira. Mas nós podemos, basta nós nos dispormos a deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós temos feito isso para viver o extraordinário de Deus, para ver coisas extraordinárias, para ouvir notícias, a boa notícia que é o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, pregar a sua palavra e viver, porque pregar, meus queridos, é fácil. Para eu vir aqui pregar a palavra é fácil, mas viver na íntegra, viver de verdade, obedecer e amar a Deus de verdade, aí é outra coisa, é bem diferente. Mas é possível, não é impossível, é difícil eu me negar às minhas limitações, sabe? Somos limitados, somos imperfeitos, somos cheios de falhas e de defeitos. Mas para Deus não há impossível. O que é impossível para mim, tem vídeos aqui no canal falando desse respeito. Que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tem vídeo aqui, procura aqui no canal que você vai encontrar vídeos falando a esse respeito. Porque é possível nós nos negarmos de fazer o nosso querer para fazer o querer de Deus. Você que quer viver aí o extraordinário de Deus, que quer viver o sobrenatural de Deus, obedeça a Ele, ame a Ele. Lembra dessa condição, às vezes a gente lê, sabe? E esquece da parte final do versículo, que é aqueles que o amam. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para que nós possamos viver o extraordinário, ver e ouvir o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Amém? Orem comigo, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós oramos para que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Meu Deus, que quem estiver ouvindo, quem for assistir esse vídeo, possa ser abençoado, possa ver e ouvir o extraordinário do Senhor, como essa palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, nos ajuda a te amar mais, a respeitar mais o Senhor, a obedecer a tua palavra, a cumprir o ID do Senhor, a estar em comunhão com o teu corpo, Senhor, porque um membro fora do corpo ele não tem valor nenhum, mas quando ele está no corpo ele tem uma utilidade muito grande, Senhor, ele tem uma valia muito grande. Nos ajuda, Senhor, para que essa palavra venha se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, ajuda o teu povo, que quem for assistir esse vídeo seja grandemente abençoado, seja impactado por essa palavra e possa viver o extraordinário do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. E se esse vídeo falou ao teu coração e foi de bênção para o teu coração,
Eu peço que você curta, que você compartilhe e, por favor, se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante, a sua curtida é muito importante. Você que ficou até o final e que foi grandemente abençoado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para que o nosso canal possa crescer e nós possamos voltar mais aqui, o YouTube entenda que esse canal, que essas palavras são importantes para você, para que mais vidas sejam abençoadas grandemente por essa palavra. Eu te cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Um beijo no teu coração e até mais.